Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero falar sobre vocabulário de SaaS, coisas, palavras que têm a ver com software como serviço, que às vezes eu falo aqui nos vídeos, tem pessoas que não entendem, e então vai ser um conteúdo bem introdutório para quem realmente não sabe algumas palavras, e eu acho que vai ajudar bastante para quem está começando com software como serviço, para quem quer crescer e ganhar dinheiro com software, vender, ganhar na recorrência. E vamos lá, vamos começar. São várias pequenas palavras aqui, nada demais, não tem nada de outro mundo aqui. São só siglas, algumas palavras em inglês, que é o padrão de mercado que as pessoas usam, que vai ficar mais fácil para ti assistir meus conteúdos e assistir conteúdos pela internet, né? De repente tu vai achar vídeos melhores que os meus, até de repente sobre alguma métrica, sobre alguma dessas palavras aqui, vai expandir a tua mente ali para saber mais sobre software como serviço. Uma vez eu vi uma frase de alguém falando que tu quer aprender sobre determinado assunto, estuda o vocabulário daquele assunto específico, que aquilo ali já vai expandir tua mente de uma maneira muito grande, vai te ajudar bastante com o conhecimento daquele ramo que tu quer aprender. Então vamos estudar sobre software como serviço aqui, o vocabulário, isso vai te ajudar bastante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para a plataforma Vivendo de SaaS. Lá na plataforma tem conteúdo sobre métricas de SaaS, como que tu pode saber se a tua empresa está sendo lucrativa ou não. Tem comparações de métricas, coisas bem importantes que tu precisa saber para escalar a tua empresa. Uma coisa que aconteceu comigo lá no passado foi eu ir viajar, né, e conhecer outras empresas de software como serviço, empreendedores, gente do ramo, e não saber o que significa algumas palavras, né? Perguntaram para a gente quanto de MRR a gente já tinha alcançado, e eu nem sabia o que era essa métrica. Então vamos falar sobre isso, e se tu quiser expandir mais, olha na plataforma que tem aula sobre essas métricas, a relação dessas métricas, e eu acho que vai te ajudar bastante. Então vamos começar aqui para não deixar esse vídeo comprido demais. Primeira palavra aqui, né, primeiro sigla que a gente tem que pensar aqui é o MRR, que seria Receita Recorrente Mensal. Eu já conhecia essa métrica antes de conhecer o termo específico, né, MRR. Por quê? Imagina que eu tenho um software, eu vendo a R$ 100 esse software, vendi para ti esse software. Isso significa que todo mês tu vai me pagar R$ 100 de receita recorrente. Eu lembro que eu chamava de total em contratos, porque eu fechei contrato contigo, fechei contrato com outra empresa, então eu chamava de total de contratos. Mas isso é o MRR, Receita Recorrente Mensal. E tem uma outra sigla que seria o ARR, que seria Receita Recorrente Anual. É mais ou menos a mesma coisa, só que por ano, divide por 12, né? Não é tão perfeito assim, tá? Apenas dividir por 12. Mas para simplificar a ideia, basta dividir por 12. Não é tão perfeito porque, às vezes, durante esse período, existe um upsell, um cross-sell, né? O teu cliente vai crescendo ali conforme o tempo, então pode ser que haja uma mudança. Mas o básico é MRR é Receita Recorrente Mensal, ARR é Receita Recorrente Anual. Então conheçam essas siglas e deixa eu contar para vocês que uma das coisas que me ajuda bastante, e isso antes até de eu conversar sobre esses termos, que me ajudou muito aqui no crescimento da empresa, eu tinha e ainda tenho esse indicador de crescimento de MRR no mês destacado no nosso software para a gente saber estamos crescendo ou não estamos crescendo. Hoje a gente tem televisões em 2 dos nossos andares aqui com várias métricas sendo mostradas. E a métrica principal, quanto nós estamos crescendo ou caindo, porque acontece, né, também, em MRR naquele mês. Isso dá um gás para a gente sabe, olha, não está bom, a gente tem que fazer alguma coisa. Ou, se tá bom, olha, está muito bom, vamos acelerar. Então a gente está sempre com essa métrica à vista ali para a gente crescer. E isso a gente fez desde sempre, não necessariamente nas televisões, mas estando no software ali. Na época que a gente trabalhava com hospedagem de sites, a gente vendia software, hospedagem de site, a gente fazia de tudo. Eu já deixei essa métrica
disponível ali para todo mundo ver, eu e meus sócios ver, e o meu objetivo é que aquele número ali fosse sempre positivo, porque se estivesse positivo, nem que crescesse apenas R$ 10, significava que a minha empresa estava crescendo. Então, ARR e MRR. Próxima sigla aqui, CAC, custo de aquisição de clientes. É uma métrica que tu tem que ficar de olho. Eu errei muito no passado por não cuidar isso, tá? Então eu recomendo que tu estude sobre essa métrica, custo de aquisição de clientes. Isso vai te ajudar a tomar várias decisões dentro da empresa. Sabe uma coisa que a gente está fazendo aqui dentro da empresa? A gente está tentando trabalhar com upsell, que seria vender mais para os nossos clientes. É o nosso grande pensamento esse ano, e a gente tem que ficar melhor em upsell e cross-sell, que seria vender outros produtos para os nossos clientes. E ontem eu estava tendo uma reunião com os nossos vendedores. A gente tem um produto novo que a gente vai vender para os nossos clientes, né? Imagina, tá vendendo, muito baseado no que o Russell Brunson falou, que tem outro vídeo que eu falei aqui no canal. A gente tem o nosso produto, vende o gestor, no final da venda oferece mais alguma coisa. E o que eu estava falando para os nossos vendedores é que se a gente conseguir crescer o nosso ticket médio, quanto que a gente ganha por cliente, o MRR que a gente ganha por cliente, né, crescer esse número, isso significa também que eu vou poder gastar mais para conquistar um cliente. Eu vou conseguir, porque a gente tem que estar sempre ajustando a propaganda paga, toda a nossa estrutura aqui, para não ultrapassar um teto, porque se o custo de aquisição se tornar muito caro, não vale a pena mais para a gente. Então, se a gente conseguir receber mais por cliente, o nosso CAC pode ser maior. Então a gente fica às vezes pensando, como que eu consigo um lead mais barato, como que eu consigo ter um custo de aquisição mais barato, mas às vezes o pensamento pode ser diferente, como que eu ganho mais por cliente, e se eu ganho mais por cliente, significa que eu vou poder gastar mais para fazer a aquisição de um cliente, e dessa maneira as coisas se tornam mais fáceis, né? Até no livro do Russell Brunson, ele fala que vence quem consegue gastar mais para conquistar um cliente novo. Vence quem consegue gastar mais para conquistar um cliente novo. Isso não significa que basta gastar mais, mas se tu consegue gastar mais porque tu está ganhando mais, isso já é um grande diferencial. Próxima, então, a custo de aquisição de clientes, falando por cima, como que calcula? Não em detalhes, mas só para ter uma noção. Tudo que tu gasta para conquistar um cliente, propaganda paga, se tu tem um profissional que faz SEO, está gastando com SEO, se tu tem uma equipe de marketing, se tu tem vendedor, se tu está gastando com comissionamento de vendedor, tu soma tudo isso e divide pelo total de clientes que tu conquistou. Esse é o CAC, é basicamente isso. Dentro da plataforma Vender SaaS a gente tem mais detalhes sobre tudo isso, como que funciona. Tá? Mas é CAC, custo de aquisição de clientes, recomendo que tu estude sobre isso. Próxima métrica aqui, LTV, Lifetime Value, é outra métrica que tem relação com o CAC, é outra métrica muito importante. Isso aqui, essa é uma das métricas principais que mais vai te ajudar a saber se vale a pena ou não fazer um investimento em um novo canal de vendas. Quanto que o cliente deixa durante toda a vida dele como cliente. Porque pensa bem, tu tem um cliente, ele está te pagando R$ 100 por mês, tu teve um CAC de R$ 50, olhando por cima parece que vale a pena, né? Mas de repente ele cancela no segundo mês. Olha, já não está valendo tanto a pena assim. Mas tu conquistou um cliente num canal de vendas específico e o cara fica 10 anos contigo pagando R$ 100 por mês. Olha, dá para despejar dinheiro nesse canal porque o LTV é gigante. Eu tenho uns amigos meus que eles têm software para clínicas médicas e eles estavam me falando que eles investem em eventos e eles estavam tristes com o resultado dos eventos. Mas depois, porque o custo de aquisição era caro, né? Eles estavam gastando muito para conquistar um cliente e não estavam felizes mais. Mas depois, com o tempo, eles começaram a analisar o CAC, o custo de aquisição, o CAC não, o LTV, quanto que esses clientes que eles conquistaram em eventos deixam conforme o tempo. E perceberam que o retorno era absurdo.
e começaram a investir mais em eventos por causa disso. Eu não estou recomendando que tu invista em eventos, tá? Também não estou recomendando que não invista. Eu só estou te dizendo que no caso deles, realmente deu certo. Tinha outra coisa que eu queria falar aqui sobre a LTV que eu me perdi. Tem dentro da plataforma Vivendo de SaaS tem uma aula com o Rodrigo Fernandes. O Rodrigo Fernandes é fera, ele entende muito sobre isso. Ele fez uma aula sobre como calcular de verdade o LTV, porque tem o cálculo de qualquer jeito, né? O cálculo feito nas coxas e tem o cálculo de verdade, como fazer o LTV, e a gente tem essa aula dentro da plataforma Vivendo de SaaS. E sobre a LTV, mais uma coisa sobre a LTV, tu pode calcular LTV por canal de venda e tu pode calcular LTV até por vendedor, tu pode saber por vendedor, porque às vezes a gente só calcula quanto que o cliente deixa, ou a gente só calcula a venda ali, quanto que ele deixou em MRR, mas vai que acontece de um vendedor deixar clientes que ficam por muito tempo. Tu pode fazer esse nível de cálculo também, até por vendedor, por canal de venda, então dá para fazer. Me aconteceu aqui da gente ter um vendedor que ele saiu com fama aqui na empresa, de um excelente vendedor, e eu demiti um outro vendedor que não vendia tanto assim, mas com o tempo, passou anos ali, eu percebi que aquele vendedor que foi demitido, porque não vendia tanto assim, a venda dele era tão boa que os clientes ficaram por muito tempo. Eu cheguei a mandar uma mensagem por WhatsApp para ele. Eu sempre gostei dele, eu acho que foi um erro nosso, a gente trouxe ele do CS e colocou nas vendas. Então ele tinha esse pensamento de ajudar muito o cliente, né? Então a gente testou ele nas vendas, não deu certo. E daí, anos depois, eu mandei uma mensagem para ele contando isso, que eu fiz essa estatística, e ele é, em LTV, um dos melhores vendedores que a gente teve aqui. Mas, por um lado, não foi tão ruim que ele foi demitido, porque eu sei da história dele e era sofrido para ele. Ele não tinha, como é que eu vou te dizer, aquela vontade de ser vendedor, né? Ele estava mais porque ele queria ganhar comissão, ele queria ganhar mais, mas não era algo natural para ele ser vendedor. Então, vamos para o próximo aqui, churn. Churn é a taxa de cancelamento. E deixa eu falar, o MRR, o LTV, o CAC e o churn são métricas que estão muito relacionadas, e tu entender essa relação entre uma e outra é muito importante, e isso, mais uma vez eu falo, está na plataforma Vivendo de SaaS. Churn, então, é a taxa de cancelamento de cliente. Quanto que esses clientes estão deixando, quanto que esses clientes estão ficando, a proporção que eles estão ficando. E tu tem que se preocupar muito. Churn é um câncer dentro de uma empresa de SaaS ou de qualquer empresa que trabalhe com recorrência. Tu tem que cuidar disso, tá? Tu tem que tentar deixar esse churn o menor possível. Tem que ser abaixo de 3% ao mês. Se for muito acima disso, se torna um problemão. O meu churn aqui, existem dois tipos de churn que eu vou falar aqui para vocês. Existe o churn, o revenue churn, que seria quanto que o cliente cancelou, os clientes cancelaram em MRR, e tem, como é que é o nome? O outro é Customer Churn, tá? Lembrei, que eu não lembro, eu só lembro de Churn. Eu internamente aqui a gente chama de churn em total de clientes e churn em MRR, é como eu chamo, tá? Mas no mercado eles chamam de Customer Churn e Revenue Churn. Customer Churn é quantos clientes cancelaram. Tu entende a diferença disso? Customer Churn tu tem 100 clientes, um cancelou, significa que tu tem 1% de churn. Se tu tem R$1.000 em MRR total na tua empresa e R$100 que foi cancelado, significa que tu perdeu 10% de churn ali. Tu percebe a diferença? Por que tem uma diferença aqui? Pode ser que tu tenha vários cancelando, mas são clientes pequenos, eles pagam muito pouco, o impacto é muito pequeno na tua carteira. Mas pode ser também que tu tem um cliente que cancelou, que ele é grande, ele cancelou uma conta de R$1.000, isso impacta, sei lá, em 20% do teu MRR total, e isso é muito grande. Então a gente tem que saber que existem esses dois tipos de churn, porque, de verdade, é melhor se preocupar com o revenue churn, né, que seria o que eu chamo de churn em MRR, porque esse é o que importa. E porque existe churn em MRR, existe uma coisa chamada
churn negativo. Negativo parece uma coisa ruim, mas o teu sonho como empresário de SaaS é ter um churn negativo. Tu quer que a tua carteira, mesmo que tenha clientes cancelando, a tua carteira com upsell, com cross-sell, cresceu tanto que mesmo que tivesse churn, esse crescimento de receita ultrapassou a receita que tu tinha no mês anterior. Isso é um churn negativo, é sonho em empresas de SaaS. Um amigo meu que entende muito sobre software como serviço, ele disse que ele nunca viu isso. E eu não estou dizendo que não existe, mas das empresas que ele dá consultoria, ele disse que ele nunca viu churn negativo. Nós, aqui no eGestor, alguns meses a gente tem churn negativo, mas no geral a gente tem um churn em total de clientes, né, que eu chamo, em customer churn, a gente tem um churn em torno de 2, alguma coisa por cento. Em MRR a gente tem 1, alguma coisa por cento de cancelamento. E daí tu pensa assim, bah, vocês são muito competentes, tu tem um churn muito baixo, que excelente. E eu falo uma coisa para os meus colegas aqui, meus sócios, meus funcionários. A gente tem um churn baixo assim, não é só por competência nossa. Claro que a gente tem um nível de competência que permite isso, mas também acontece porque nossa carteira é antiga. A gente tem cliente que está aqui desde 2019, então eles estão há muito tempo, eles não cancelam, então os clientes novos que cancelam têm um impacto pequeno na carteira total. Então a gente tem uma carteira gigante e muitos clientes antigos que sobreviveram. Então, por isso o nosso MRR ele é pequeno. Então, por isso que é importante tu calcular MRR e fazer por períodos também, para te ter uma noção, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas saber como é que estão o churn desse último mês. Tem uma outra métrica que eu não vou falar hoje, que eu me lembrei agora, que se chama cohort. É C-O-H-O-R-T. Se quiser estudar, não vou falar hoje sobre isso. Lead. O que é um lead? Outra palavra aqui que tu precisa saber. Quando eu comecei, eu achava que lead era só quem testava meu software. Mas não. Lead é todo contato que tu vai ter. Deixa eu ler aqui para vocês. Lead é o contato de alguém que demonstrou interesse no seu produto. Pode estar baixando o e-book, clicando no anúncio ou pedindo uma demonstração. Sem leads não tem vendas, o lead qualificado vale ouro. Eu peguei no ChatGPT, vários termos aqui para me lembrar e falar para vocês. Então, lead, a pessoa mostrou interesse no teu produto em vários níveis, porque ele pode não ter demonstrado interesse no produto final, mas ele demonstrou interesse naquele assunto. Tu tem, por exemplo, um e-book sobre controle financeiro para micro e pequena empresa. Ele baixou isso, ele é um lead, ele tem interesse naquilo ali. Ele nem sabe da existência do teu produto. E existem os níveis de funil. Então, lead é isso e tu vai decidir se tu vai ligar para esse tipo de lead ou não, ou se tu vai trabalhar esse lead para ele descer no funil para depois tu ligar. Vamos falando aqui. Outra palavra, CRM, é um software de gestão de relacionamento com o cliente. É importante que tu use para não haver desperdício de leads, tá? Então, vai estudar sobre CRM. CRM é o software onde você organiza seus leads, oportunidades e clientes. Ajuda a acompanhar negociações, saber quem está no funil e quando é a hora certa de fazer follow-up, que seria dar continuidade na conversa com esse cliente. Vai estudar sobre CRM, é muito importante para não ter desperdício de lead. Lá no começo da empresa eu sabia o que era um CRM, mas eu não entendia por que precisava de verdade. E com o tempo me dei conta. Pode parecer bobo, né? Mas pensa que eu comecei há muito tempo atrás, a internet era diferente, tinha muita coisa para pensar, as pessoas estão muito mais educadas sobre tecnologia do que hoje em dia. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para falar. Última coisa aqui, porque o vídeo já está em cerca de quase 20 minutos de vídeo. Bootstrap. Bootstrap é tu crescer com capital próprio. Eu falo sobre isso, o meu conhecimento é sobre isso. Se vocês vierem falar sobre receber investimento e tudo mais, eu tenho um certo conhecimento sobre investimento, mas ele é pequeno. O meu maior conhecimento aqui é sobre trabalhar uma empresa e crescer como bootstrapping, crescer com capital próprio. Tu
recebe, digamos, um aporte de capital dos sócios, vocês, do dinheiro de vocês, ou capital nenhum, né? Às vezes o pessoal cresce sozinho, pega esse dinheiro, reinveste no crescimento da tua empresa e é assim que tu pode crescer. Isso é bootstrap, tá? Então saiba sobre isso, que é importante vocês falarem aqui. Ah, eu lembrei que tem mais uma palavra aqui que vocês deveriam saber. Inside Sales. Inside Sales é ter uma equipe de venda dentro da tua empresa. Deixa eu ler o termo certo. Inside Sales é um modelo de vendas feito 100% remoto, dentro da tua empresa ou até as pessoas em home office. Significa que eles não estão visitando as pessoas na empresa deles. Nada de bater em porta em porta ou visitar empresas presencialmente. Tudo pode acontecer por e-mail, chamadas, videoconferência e WhatsApp. Esse modelo é mais comum em SaaS porque é escalável, previsível e barato de comparado ao time do campo. Essa descrição aqui foi o ChatGPT que deu. Tá? Esse é o vocabulário, é um básico de vocabulário. Existem várias outras palavras que eu deveria dar continuidade aqui. De repente eu faço um outro vídeo no futuro. Escreve aqui embaixo, nos comentários, que palavra tu não sabia e tu soube que te ajudou com esse crescimento do teu software como serviço. Comenta aqui embaixo, não sei se tu gosta desse tipo de vídeo mais básico sobre SaaS, comenta porque me ajuda bastante a saber, né, em que momento tu, como empresário de SaaS ou pessoa que vai se tornar empresário de SaaS, tá, e isso me ajuda muito a saber que conteúdo criar nos próximos vídeos, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também um link para te se cadastrar, para te saber sobre quando eu lanço vídeo novo, conteúdo novo que eu crio. Também, às vezes, muito de vez em quando, eu faço umas reuniões via Zoom com empresários de SaaS. Reunião gratuita, tá? Eu faço algumas reuniões, eu junto várias pessoas, aviso por e-mail dessas reuniões, vai ter uma reunião, digamos, amanhã em tal horário. Aviso por e-mail, as pessoas se reúnem via Zoom e a gente conversa, olho no olho. Então, tu pode me perguntar coisas, pode perguntar coisas para outros empresários. Muito de vez em quando eu faço isso. Então, se cadastra aqui, deixa teu e-mail, porque é uma maneira da gente conversar, de repente, tu tirar dúvidas ao vivo aqui comigo, tá? É isso por hoje, muito obrigado e até os próximos vídeos.